Uma das perguntas mais comuns que você ouvirá nos círculos de história da arte é por que os narizes estão faltando em tantas estátuas egípcias antigas. É apenas uma coincidência ou pode ser uma conspiração? Há vários arqueólogos que sugerem que a erosão pode ser uma das razões pelas quais isso acontece com muitas estátuas antigas. Alguns arqueólogos dizem que ventos fortes, lama movediça e dunas de areia, o fluxo de água e milhares de anos de pés e mãos batendo levemente em materiais relativamente delicados como mármore e pedra provavelmente terão um efeito bastante prejudicial. Mas erosões pontualmente no nariz é algo que sem dúvida temos que analisar com mais esmero. Hollywood adora uma história sobre o Egito Antigo, e filmes como Os 10 Mandamentos, Cleópatra e até a Múmia provam isso. Os próximos filmes como Êxodo e Deuses do Egito praticamente confirmam isso. Infelizmente esses filmes têm algo em comum além de serem sobre o Egito Antigo, eles mostram que Hollywood tende a imaginar os antigos egípcios e a realeza egípcia antiga como homens e mulheres brancos. No entanto, sabemos que o Egito foi na sua maior parte habitado desde seus primórdios pelos nativos africanos, e hoje iremos falar sobre este assunto que deve ser tratado com sinceridade. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Sabemos que vários arqueólogos durante o final do século XIX e início do século XX, sem os melhores instrumentos e procedimentos que temos hoje, e com pressa de serem os primeiros a descobrir a próxima grande descoberta, foram responsáveis por alguns dos danos mais hediondos já cometidos contra a escultura clássica. E claro, a religião também desempenhou um papel nestes atos de vandalismo, embora os muçulmanos extremistas não sejam os únicos a serem pegos em flagrante, como muitas pessoas acreditam erroneamente hoje, mas também cristãos, judeus e muitas outras religiões conhecidas também já foram pegos participando do vergonhoso ato de vandalismo ao longo dos séculos, e são responsáveis pelo desmonte e desmembramento de muitos tesouros históricos e culturais no Egito. De acordo com alguns estudiosos, houve uma tentativa deliberada dos primeiros egiptólogos de negar e esconder que o Egito Antigo era uma cultura africana. De acordo com o relato escrito de Vivant Denon, um artista, escritor e arqueólogo francês que gravou a imagem da Esfinge de Gizé por volta de 1798, as características faciais do famoso monumento pareciam ser de origem africana, segundo suas palavras a seguir. Embora suas proporções sejam colossais, o contorno é puro e gracioso, a expressão da cabeça é suave, graciosa e tranquila, o caráter é africano, mas a boca e os lábios são grossos, tem uma suavidade e delicadeza de execução verdadeiramente admirável, parece vida real e carne. A arte deve ter estado em alta quando este monumento foi executado, pois, se a cabeça deseja o que é chamado de estilo, isto é, as linhas retas e ousadas que dão expressão às figuras sob as quais os gregos designaram suas divindades, ainda assim, justiça suficiente foi prestada à fina simplicidade e caráter da natureza que é exibida nesta figura. Em 1787, o conde Constantine de Volney, um nobre francês, filósofo, historiador, orientalista e político, embarcou em uma viagem para o leste no final de 1782 e chegou ao Egito Otomano onde passou quase 7 meses. Constantine de Volney estava muito preocupado com a instituição da escravidão. Sua opinião expressa de que os antigos egípcios eram negros africanos divergia muito da visão europeia típica do final do século XVIII, mas deu a muitas pessoas motivo para reflexão. Durante sua visita ao Egito, ele expressou surpresa pelo fato de os egípcios, cuja civilização era muito admirada na Europa, não serem brancos. Vejamos seu relato a seguir. Todos os egípcios têm rosto inchado, olhos inchados, nariz achatado, lábios grossos, em uma palavra, o verdadeiro rosto do mulato. Tive a tentação de atribuí-lo ao clima, mas quando visitei a Esfinge, o seu aparecimento deu-me a chave do enigma. Ao ver aquela cabeça, tipicamente negra em todas as suas feições, lembrei-me da notável passagem onde diz Heródoto: quanto a mim, julgo que os colchianos são uma colônia dos egípcios. Porque, como eles, são negros com cabelos lanosos. Quando visitei a Esfinge, não pude deixar de pensar que a figura daquele monstro fornecia a verdadeira solução para o enigma, de como os egípcios modernos passaram a ter sua aparência mulata. Em outras palavras, os antigos egípcios eram verdadeiros negros do mesmo tipo de todos os africanos nativos. Sendo assim, podemos ver como seu sangue, misturado por vários séculos com o dos gregos e romanos, deve ter perdido a intensidade de sua cor original, embora mantendo, no entanto, a marca de seu molde original. Pense apenas, que esta raça de homens negros,
Hoje nossos escravos e objeto de nosso desprezo, é a própria raça a qual devemos nossas artes, ciências e até mesmo o uso da palavra. Imagine, enfim, que é no meio de pessoas que se dizem os maiores amigos da liberdade e da humanidade que se aprova a mais bárbara escravidão e se questiona se os negros têm a mesma inteligência dos brancos. Em outras palavras, os antigos egípcios eram verdadeiros negros da mesma linhagem de todos os povos autóctones da África, e a partir dos dados, vê-se como sua raça, após alguns séculos de mistura com o sangue de romanos e gregos, deve ter perdido a escuridão total de sua cor original, mas manteve a impressão de seu molde original. A diversidade visual dos centros populacionais aumentou à medida que os contatos se tornaram mais comuns entre o Egito e a Núbia, e depois o Grande Egito, a Palestina e a Líbia. No Antigo Egito como um todo, as pessoas não eram designadas por termos de cores, e a escravidão não era associada à pele mais escura. Além disso, o Egito foi invadido e conquistado por diferentes grupos de pessoas, como os núbios, assírios, babilônios, persas e gregos macedônios. Tirar DNA de egípcios durante o auge dessas invasões, por exemplo, o domínio núbio versus o domínio grego-macedônio, poderia produzir resultados de DNA diferentes. Resumindo, há coisas realmente interessantes sobre raça e genética no Antigo Egito, particularmente como sua geografia afetou isso. E é quase certo que os egípcios no futuro se tornaram um povo etnicamente misto. O Antigo Egito foi uma civilização incrível. É um símbolo de orgulho e admiração ainda hoje. E tem-se a sensação de que, quando pensamos no Egito, nem sempre reconhecemos sua história africana. Isso acontece em debates mais educados e intelectuais também entre os historiadores. Na década de 1930, o etnólogo Charles Seligman acreditava fortemente que os amitas, uma raça caucasiana do Oriente Médio, eram realmente aqueles a quem devemos acreditar pelas realizações africanas. Isso foi visto como uma tentativa de lavar as raízes negras e africanas do Egito. E isto não deve estar em pauta, pois as raízes do Egito são sem dúvida de raízes africanas. Em 1798, Napoleão Bonaparte lançou uma expedição de 35.000 soldados para conquistar o Egito. A campanha revelou o esplendor de uma civilização misteriosa e esquecida, pois os navios de Napoleão também transportavam estudiosos, cientistas e artistas cuja tarefa era estudar o país e seus costumes e documentar suas descobertas para Napoleão. Este evento foi o resultado da colaboração desses estudiosos proeminentes, vários cientistas europeus famosos, cartógrafos, topógrafos e mais de 160 artistas e técnicos. Eles acompanharam o exército de Napoleão durante a expedição de Napoleão ao Egito em 1798. Foi dito que seu objetivo era coletar metodicamente informações em áreas tão variadas como arquitetura, geografia, botânica e humanidades. No entanto, há outras intenções que não foram publicamente relatadas abertamente. No evento em questão foi publicado em 23 volumes do ano de 1809 a 1828, e inclui mais de 900 placas. Eles foram os maiores livros já produzidos em sua época, e foram feitos em uma impressora especialmente construída. Os primeiros volumes de gravuras foram apresentados a Napoleão em 1808. A beleza das gravuras e seus formatos muito grandes tornam este evento em uma obra excepcional. O baixo número de cópias feitas, que foram cerca de 1000 cópias, seu preço extremamente alto e tamanho físico muito grande tornaram a obra acessível apenas para a própria elite da sociedade da época. Ainda hoje, encontrar uma cópia completa não é fácil. Apenas as principais bibliotecas, ou bibliotecas estaduais, estão em sua posse. Foi dito que no decorrer deste evento muitas das obras egípcias teriam sido destruídas sob as ordens de Napoleão. No entanto, não há confirmação de tais hipóteses. Em outro relato intrigante escrito pelo historiador Muhammad al-Husayni, falecido em 1442 d.C., de um livro chamado Al-Mawaiz de 1913. Em seu segundo volume, na página 157, afirma que o rosto da esfinge, especificamente o nariz e as orelhas, foram demolidos em 1378 por Sain al-Dar, um homem que era da religião do sufismo. O raciocínio por trás do vandalismo, de acordo com Al-Makrizi, era remediar alguns erros religiosos cometidos pelos egípcios. Todos nós vimos os danos causados à esfinge de Gizé. Foram arrancados alguns narizes e lábios de estátuas egípcias antigas devido a intenções racistas coletivas ou individuais, possivelmente.
mas provavelmente nunca saberemos com certeza. É relatado que Tutmoses III desfigurou muitas das estátuas, imagens e títulos de Hatshepsut, após sua morte em 1457 a.C. Ela havia sido efetivamente amaldiçoada com uma morte sem fim. Algumas de suas estátuas tiveram seus narizes e lábios arrancados para fazê-la sufocar na vida após a morte. Sabemos que Tutmoses III tinha os traços típicos de um africano, e partindo deste ponto sabemos que muitas vezes não estamos falando somente de racismo quanto à destruição de monumentos no Egito. Alguns narizes e lábios foram arrancados de estátuas por faraós, apenas com o propósito de destruir o predecessor em sua vida após a morte. Assim que a estátua fosse desfigurada, a vida do faraó morto seria extinta segundo a cultura egípcia. A maioria dos antigos egípcios acreditava que o espírito de uma pessoa morta poderia viver além do túmulo, mas apenas se alguma lembrança, um corpo, uma estátua ou mesmo um nome da pessoa morta existisse na terra dos vivos. E se o nariz fosse arrancado, o sopro da vida seria perdido, e não seria mais capaz de fazer o trajeto da morte para a próxima vida. Foi registrado que as dinastias egípcias posteriores muitas vezes desfiguravam estátuas de monarcas anteriores a fim de apagar ou diminuir seu legado. Nestes casos, a remoção do nariz seria acompanhada por outras desfigurações faciais mais extensas, bem como a destruição de inscrições e símbolos de ofício. Em conclusão, a sugestão de que as estátuas tiveram seus narizes removidos especificamente para esconder a origem primordial africana do Egito, definitivamente não deve ser rejeitada, pois há muito tempo há preconceito racial neste mundo em que vivemos. No entanto, declarar que em totalidade é uma conspiração contra os africanos também não pode ser afirmado. Todavia, rejeitá-lo seria um insulto a muitos afrodescendentes, e devemos sim respeitar suas pesquisas históricas relacionadas a estes eventos. Como também devemos observar as degradações que foram feitas por causas religiosas, e tantas outras mais. Deixe tudo o que você acha sobre estas informações nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Siga-nos também em nossas outras redes sociais. Estamos deixando uma super playlist com assuntos relacionados ao Egito no canto esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço e até os próximos vídeos.